Esse é o Papo B, eu sou o Rob Dato e hoje a gente vai falar de um assunto um pouco diferente, tá? Não vamos falar de filmes B, mas vamos falar de um assunto que está diretamente ligado com filmes B, tá? A gente vai falar de uma grande personalidade, vamos falar do Bruce Lee, tá? Então, Bruce Lee, primeiro eu vou contar um pouco da minha história pessoal com Bruce Lee, né? A molecada da minha geração, o Bruce Lee ele era bem popular, era considerado quase como um semideus, assim, um mestre absoluto das lutas, um cara muito foda, que toda molecada se espelhava nele, queria ser igual, né? A molecada conhecia o Bruce Lee através dos filmes que passavam na televisão e dos filmes de VHS, né? Ele era uma figura muito popular, né, na minha infância, inclusive o meu passado ligado com artes marciais tem muito a ver com o Bruce Lee, né? O Bruce Lee me inspirou muito assim a começar a treinar, né? E a partir daí eu comecei a assistir os filmes dele, ele tem 4 filmes, né, oficiais, assisti todos os filmes dele, mais uma porrada de filmes explorando a imagem dele, né, que são os famosos Bruceploitations, né? E tenho vários também, acompanho, tenho todos os filmes dele e tudo mais, né? E vinha saber um pouco mais da história dele, né? Eu tenho o livro, o único livro que ele escreveu, o tal do Jeet Kune Do, né? Já li o livro várias vezes também, a gente vai falar um pouco da história desse livro. E para falar do Bruce Lee, então, é necessário, primeiramente, separar o homem do mito, né? Muita gente idolatra o Bruce Lee como eu disse no início, né? Como se fosse um semideus, como se fosse um cara com qualidades sobre-humanas, né? E não é bem assim, né? O Bruce Lee ele foi um grande atleta marcial, né? Foi um grande astro em Hong Kong e posteriormente, após a sua morte, um grande astro do cinema no mundo inteiro, né? Um astro internacional, né? Deixou um legado bem interessante, criou algumas coisas muito interessantes para o universo das artes marciais, mas o cara está longe de ser um deus, né? Um semideus, não é assim, né? Como todo ser humano, não existem santos, né? Não existem os mitos, né? O que as pessoas dizem, a fama que as pessoas levam, as façanhas que são sempre aumentadas, né? Enfim, dito isso, então, separando o mito, vamos falar um pouco do homem, né? O Bruce Lee, então, ele nasceu nos Estados Unidos, ele é filho de um ator chinês, né? Da ópera chinesa, um ator muito famoso em Hong Kong, e ele e a mulher dele, que estava grávida, estavam em turnê pelos Estados Unidos, né? Então nasceu o Bruce Lee, em São Francisco. Só que logo após que ele nasceu, eles voltaram para Hong Kong, né? E o Bruce Lee passou a infância dele em Hong Kong toda. O Bruce Lee nunca foi um cara pobre, ele sempre foi de classe média alta, a família dele, o pai dele era um ator famoso, tinha um certo reconhecimento, né? Muitos detratores do Bruce Lee, inclusive, dizem isso, dizem que ele nunca passou de um playboyzinho mimado, né? Isso não é em grande medida mentira, porque o Bruce Lee é um cara que ele sempre teve acesso a tudo, né? A família dele era uma família que tinha grandes posses, era uma família relativamente bem assim de vida. E o que não impediu o Bruce Lee de se envolver com vários delinquentes na sua juventude, com várias gangues, né? Uma vez ele apanhou do moleque na escola, né? E o pai dele, vendo que ele apanhou, recomendou que ele fosse treinar o Wing Chun, né? Que é um sistema de luta chinês. E já foi logo no melhor, contratou um professor que é o Ip Man, né? Que tem aí alguns filmes recentes com Donnie Yen, conta melhor a história do Ip Man. O Ip Man foi um grande mestre, né? Não vou me alongar muito aqui na história dele para o vídeo não ficar muito grande. E ele introduziu o Bruce Lee no universo do Wing Chun, né? Nisso o Bruce Lee já era pré-adolescente, adolescente, né? Começou a praticar o Wing Chun, gostou. Né, na sua adolescência ele novamente teve envolvimento aí com algumas gangues, algumas coisas, né? O Bruce Lee, como todo jovem do mundo, né, de classe média alta, ele sonhava em morar nos Estados Unidos, em estudar nos Estados Unidos, se formar lá nos Estados Unidos e tal. Ele acabou indo... Isso acabou se concretizando, né, quando ele estava no fim da adolescência dele. Né, segundo algumas fontes dizem, ele se meteu numa briga lá e acabou matando um mafioso, e não sei até que ponto essa história é verdade, né, mas ele teve que fugir de Hong Kong, e a verdade é que ele foi para os Estados Unidos.
né? O pai dele deu dinheiro para ele foi morar nos Estados Unidos, conseguiu fazer uma universidade lá, conseguiu fazer a sua vida universitária foi um pouco tumultuada, né? Porque como ele era chinês, todo mundo sabe que os Estados Unidos enfrenta um racismo até hoje muito grande, né? Esse racismo acompanhou praticamente o período todo que o Bruce Lee estava nos Estados Unidos, e ele sentiu isso na pele, né? Tanto que ele procurava não aplicar isso na vida dele, né? E ele, fazendo um curso de filosofia, ele conheceu a Linda Lee, que foi a sua esposa americana, né? Se envolveram contra os pais dela eram contra o movimento, porque ele era chinês, né? E não é bem visto isso nos Estados Unidos, casamento interracial, né? Se até hoje não é bem visto, naquela época, então, anos 60, né? Era muito pior. E o Bruce Lee, então, ele começou a se interessar muito por filosofia, ele começou a ler muito, né? Ele era um cara que isso acompanhou ele o resto da vida, essa obsessão em ser o melhor naquilo que ele fazia, né? Que é uma característica das grandes personalidades aí, né? E o Bruce Lee, ele se interessou muito por essa questão filosófica, né? Começou a estudar muito e ele teve uma ideia. Para ganhar uma grana, ele fundou uma escola de Kung Fu, né? Kung Fu era a denominação americana para o Wing Chun e para os outros sistemas de luta chineses, né? A palavra ocidental era Kung Fu, né? Kung Fu. E o Bruce Lee fundou uma escola de Kung Fu onde ele começou a ensinar o próprio método dele, né? Porque ele não concluiu os seus cursos de Wing Chun, né? Ele tinha uma base muito boa, era um bom lutador, mas ele começou a usar outras coisas. Ele lutou boxe na escola, ele tinha um irmão que era esgrimista, e ele usou muito das técnicas da esgrima, do boxe, mesclou isso com o Wing Chun, né? Principalmente na parte física, na parte de treinamento, né? Físico. E começou a ensinar os ocidentais lá nos Estados Unidos, lá. Fundou a academia dele. Isso na época não foi visto com bons olhos pelos chineses, porque a sociedade chinesa era muito fechada, né? E como tudo é muito segregado nos Estados Unidos, eles eram contra o Bruce Lee ensinar ocidentais nessa arte, né? Porque o Kung Fu era meio que uma questão de orgulho nacional para os chineses, né? Historicamente, os chineses foram vítimas de preconceito em todo lugar que eles foram, cara. Os caras são pior que judeus, assim. Tipo, foram trabalhar nos Estados Unidos na época da construção das estradas de ferro lá, e eles eram vítimas de muitos abusos, muita intolerância, né? E o Kung Fu era meio que uma forma deles se autoafirmarem como cidadãos, né? Eles tinham uma coisa especial, né? Uma coisa que diferenciava eles dos ocidentais, né? O Bruce Lee pegou e estava expondo isso, né, para todo mundo, né? Ele aceitava alunos de todas as etnias nas aulas dele e tal, né? Tem o Dan Inosanto, né, que virou um grande artista marcial. Tem alguns outros atores lá, né? Foi ficando tão famosa essa escola do Bruce Lee que os chineses decidiram que não, que isso tem que acabar. E aí um outro lutador, né, o Jack Wong Man, ele era um lutador que treinou um estilo Shaolin, um estilo tradicional e tal. Os caras entraram em contato com ele, explicaram, falaram, o cara está ensinando nossa arte para os ocidentais, está desvirtuando, está profanando nossa arte, né, acrescentando outros elementos e tal. E esse mestre desafiou o Bruce Lee para uma luta. Sob a pena de que se o Bruce Lee perdesse a luta, ele parava de ensinar os ocidentais. Se ele ganhasse a luta, ele continuava fazendo o que ele bem entendia e a comunidade chinesa nunca mais ia encher o saco dele, né, meu? O Bruce Lee topou. Fez essa luta. Essa luta tem 3 versões, né? Porque ela foi vista por pouquíssimas pessoas, foi uma luta a portas fechadas, né? Só apenas a esposa do Bruce Lee na época americana, Linda Lee, presenciou, e alguns membros da comunidade chinesa, né? A versão da Linda Lee é que a luta durou foi uma luta extremamente rápida, durou alguns segundos a luta, o Bruce Lee deu uma sequência lá e derrotou. A versão do Bruce Lee, a luta demorou 3 minutos. E ele falou em tom de brincadeira, né, sobre isso, ele não citava o nome do Jack Man, né, ele falou que a luta durou 3 minutos, ele bateu tanto no cara que o cara fugiu a luta e terminou por ali mesmo, né. E na versão do Jack Wong Man foi outra, a versão foi que a luta teria durado muitas horas e terminou no empate, né? Então não se sabe ao certo qual versão é verdadeira, né? Essa história ficou mais no campo do mito mesmo, da especulação, não se sabe, né? Enfim,
Findado isso, o Bruce Lee começou a se tornar uma espécie de subcelebridade entre as celebridades. Porque ele começou a ser requisitado por grandes astros de Hollywood. Ele ensinou o Steve McQueen, ensinou o George Lazenby, né, e vários outros astros na época de Hollywood. E os caras meio que abriram as portas para ele, para a carreira artística, né? Os caras falaram, olha, vamos indicar você, a gente acha que você tem um potencial para ser um astro, né? Mostrar essas coisas na tela. O Bruce Lee fez algumas participações em séries de TV, né, do detetive Matt Helm, no filme, fez algumas participações pequenas, até que ele entrou em contato com o William Dozier, que era um produtor dos anos 60, e acabou escalando para o papel de Kato, né, que era o ajudante do Besouro Verde. O Bruce Lee acabou se envolvendo em algumas confusões durante a produção da série, simplesmente porque ele era um cara muito genioso, né, ele nunca aceitou receber ordens. E ele queria fazer as coisas do jeito dele, ele queria coreografar as lutas da forma dele, queria fazer as coisas do jeito dele, né? Quer dizer, ele era um cara que desde sempre ele não nasceu para ser mandado, né, cara? Ele nasceu para mandar, ele queria comandar, queria estar no controle das coisas, né? Como ele percebeu que as portas foram se fechando cada vez mais para ele no universo artístico dos Estados Unidos, ele ficou muito triste com isso, falou, eu não vou fazer o capacho pro resto da vida, entendeu? O cara secundário. Eu quero fazer um herói. Eu quero mostrar para o mundo que os chineses também conseguem fazer um protagonista, um herói. E ele foi para Hong Kong. Chegando em Hong Kong, ele conseguiu um contato com um produtor bem B, né, bem barato lá, o Lo Wei, que acabou escalando ele para fazer o coadjuvante no filme A Fúria do Dragão. O Bruce Lee não era... Perdão, no filme O Dragão Chinês, Big Boss. O Bruce Lee ele não era o personagem principal, ele era um coadjuvante, por isso que ele demora para lutar no filme. Né, o astro seria um outro cara lá. E aí o Bruce Lee, nas poucas cenas que ele se envolvia em confusão, o Lo Wei sacou que a presença cênica dele era muito grande, acabou reescrevendo o roteiro. Né? Como era um filme muito barato, uma produção rodada na Tailândia, custo de pinga e tal, a liberdade criativa era muito grande. Né? Então o Bruce Lee acabou virando o astro e o Lo Wei estava redondamente certo. O filme foi um sucesso em Hong Kong na época, em 71, né, transformou o Bruce Lee num astro em Hong Kong da noite para o dia. Apesar do Besouro Verde ser um sucesso em Hong Kong também, o Bruce Lee não era conhecido, não era um astro, né? E virou um astro em Hong Kong, virou um dos maiores astros. Esse filme foi uma bilheteria avassaladora na época. O filme ele revolucionou o conceito de filme de Kung Fu, né? Antes os filmes eles eram filmes mais no wuxia, mais aquela coisa medieval, aquela coisa de magia e tal, e o Bruce Lee trouxe aquela coisa mais realista mesmo, mais urbana, né? Ele era totalmente a favor dessas coisas mais realistas assim nos filmes. Tanto que as partes que não são tão realistas nas lutas, nas coisas, não era a ideia dele, era a ideia do Lo Wei. Né? Ele queria fazer as coisas o mais realistas possíveis, assim, os combates mais realistas possíveis, né? O sucesso foi grande, o Lo Wei acabou dirigindo um filme logo em seguida, né? Esse sim, A Fúria do Dragão, que foi uma das maiores bilheterias também do Bruce Lee em Hong Kong, né? A moral dele estava tão alta que posteriormente a isso, o Raymond Shaw, que era o dono da Golden Harvest, né? Que era a empresa que produzia os filmes, o estúdio, né? Que bancava esses filmes, acabou dando liberdade total para o Bruce Lee na Itália fazer um filme que na época era, para os padrões de Hong Kong da época, foi uma superprodução. O Bruce Lee fez O Voo do Dragão, que é o único filme que ele escreveu e dirigiu, né? Ele cuidou de todos os aspectos técnicos do filme, né? Posterior a isso ele começou a trabalhar no lendário Jogo da Morte, né? O Bruce Lee ele era um cara workaholic, ele não parava, né? Estava trabalhando nesse filme, começou a ter alguns atritos com o Raymond Shaw, porque ele começou a se envolver com a Shaw Bros, que era um outro estúdio rival lá de Hong Kong, e provavelmente ele ia romper com a Golden Harvest e fazer um filme depois do Jogo da Morte com a Shaw Bros. Isso irritou muito o Raymond Shaw. Todo mundo sabe que esses grandes estúdios de Hong Kong são ligados com a máfia, né? Isso causou um certo desconforto. Só que o Bruce Lee ele era um cara indomável, ele não aceitava. Naquela época, em Hong Kong, era comum os atores terem um contrato exclusivo com o estúdio, né? Só que o Bruce Lee não aceitava isso.
Ele queria trabalhar por conta própria, como ele bem entendesse, com que estúdio ele quisesse, fazendo o que ele quisesse, né? Como ele estava um astro na época, ele tinha moral para isso. Nesse meio tempo, ele recebeu um convite da Warner Bros. Para fazer uma coprodução, o primeiro filme americano. E aí, para ele, era o que ele queria, a grande oportunidade dele mostrar o trabalho dele para o mundo, né? Para o Ocidente, né? Dele mostrar. Ele só aceitou com a condição que ele fosse o personagem principal do filme e tivesse participação ativa na história, no roteiro, enfim, né? E principalmente nas cenas de luta, né? A Warner Brothers concordou, chegaram a um acordo e filmaram Operação Dragão, né? O filme inacreditavelmente foi um grande fracasso em Hong Kong, né? Não chegou nem perto da bilheteria dos filmes anteriores do Bruce Lee. E nesse meio tempo o Bruce Lee ele teve muitas amantes, né? Depois eu vou falar daqui a pouco um pouco da personalidade do Bruce Lee, das polêmicas, né? Ele tinha várias amantes. Uma das amantes dele era a Beth Chan, que era uma Beth Lin, que era uma atriz tailandesa, né? Que foi o próprio Raymond Shaw que apresentou para ele e tal. E numa certa noite ele estava na casa dela, né? A segunda versão que ela contou, ele sentiu dores de cabeça, estava com dor de cabeça. Ela deu um analgésico para ele e ele sofreu uma reação alérgica ao analgésico, o cérebro dele inchou e ele faleceu, né? Até hoje tem muita especulação dessa morte, se a máfia estava envolvida, se o Raymond Shaw estava envolvido, né? O fato é que tem muita munição para essas teorias aí, né? Tem essa questão da confusão que o Bruce Lee fez com o Raymond Shaw. O Bruce Lee era um cara extremamente complicado de lidar, era um cara genioso, né? Ele reza a lenda que ele comprou uma mansão no meio das mansões dos mafiosos que comandavam os estúdios em Hong Kong. O Bruce Lee comprou a mansão no meio dos caras, assim, que era meio que tipo pra se impor, entendeu? Falava, comigo vocês não vão se meter, né? E todo mundo sabe que pro chinês essa coisa de desafiar é uma coisa meio complicada, né? Enfim, o Raymond Shaw postou uma matéria no jornal, um pouco antes, coincidentemente um pouco antes do Bruce Lee morrer, dizendo que o Bruce Lee era um homem muito doente, que ele estava tendo comportamentos estranhos, enfim, porque ele estava mordido com o fato de ele ter se relacionado com a Shaw Bros, né? Paralelo a isso, o Lo Wei, que era outro cineasta, também era envolvido com a máfia, o Bruce Lee também tinha brigado com ele, não aceitava ser astro dele, né? Então tem muita teoria sobre isso, né? Falando um pouco das polêmicas sobre o Bruce Lee, ele é um cara que ele fumava haxixe. Quando ele machucou as costas dele, ele ficou com dor crônica pro resto da vida, né, nas costas. E como ele treinava muito, eu acho que eu não falei dessa questão, né, dele se machucar, né? Enfim, né, quando ele estava lá nos Estados Unidos, no meio de um treino, ele sentiu uma dor muito forte nas costas, foi hospitalizado, né, como ele tinha essa obsessão em fazer tudo de uma forma o mais perfeito possível, né? Ele treinava até a exaustão física total todos os dias. Era um cara workaholic, era um cara que lia muito, era um cara que fazia muita coisa, né? Um cara com essa obsessão por sempre ser o melhor, se destacar em tudo. Ele se machucou feio, foi internado. Nesse meio tempo que ele estava internado, ele teve que parar com todas as atividades dele, com a academia dele, tudo. Ele ficou desesperado, porque é um cara inquieto, né? Aí, segundo a Linda Lee diz, ela pegou umas folhas e falou pra ele, olha, já que você vai ter que ficar alguns meses aqui mesmo, sem poder se mexer, que ele ficou tipo, de barriga para baixo, suspenso, não podia se mexer. Ela falou, então por que você não coloca num papel suas ideias, né, sua filosofia, né? O Bruce Lee começou a rascunhar algumas coisas, né? Infelizmente ele não terminou a obra dele. Esses rascunhos que ele fez quando ele estava internado, falando sobre filosofia, sobre o sistema de luta dele, foi o que foi reunido no pergaminho que veio a se tornar esse livro aqui, né, que é o único livro que ele escreveu e não terminou. Esse livro só foi completado graças a alguns amigos, alguns alunos do Bruce Lee que organizaram os manuscritos dele da melhor forma possível e editaram como esse livro aqui, né. E como o Bruce Lee tinha dores crônicas que foram acompanhando para o resto da vida, ele começou a fumar haxixe como uma forma de dar uma amenizada, uma anestesiada nessa dor, né. Se envolveu com algumas drogas, né? Afinal ele foi estudante nos anos 60, né, de filosofia, numa universidade, rolava maconha, rolava muitas drogas dos anos 60, né? E o Bruce Lee utilizou algumas drogas sim. Ele bebia, né, diferente de alguns artistas marciais que não bebem álcool, o Bruce Lee bebia álcool sim, fumava haxixe, se envolveu com algumas drogas, né?
teve muitas amantes, se envolveu com muita mulherada, né? Ele teve um filho com a Linda Lee nos Estados Unidos, mas ele acabou meio que ficando em Hong Kong com as amantes dele e tal. É uma história meio complicada. É como eu disse, né? O homem, sempre o mito é maior do que o homem, né? Que foi esse caso. O Bruce Lee, ele não era um cara tão bonzinho assim, entendeu? Inclusive, há relatos de que ele era um cara completamente paranoico, ele era um cara irritado, né? Que é uma característica muito própria dele. Machucou alguns colegas de cena durante alguns filmes, né? Batia de verdade nos caras. Era um cara meio complicado de lidar, né? Por isso ele teve essa... Tem essa munição, né, para muitos detratores da sua obra, né? A grande sacada do Bruce Lee, a grande obra da vida do Bruce Lee foi a seguinte: ele juntou, né, alguns sistemas de luta ocidentais, juntou muita coisa do boxe, muita coisa da esgrima, que ele conhecia, mesclou com algumas coisas do Wing Chun, tirou o que ele achou que não funcionava, e por isso muitos o consideram o precursor do MMA, né? Dizem que ele é o primeiro grande atleta de MMA, porque ele foi o primeiro cara que pegou essas coisas. Antes as artes marciais elas eram muito segmentadas e elas não se misturavam, né? Então o atleta de Taekwondo, ele ficava no Taekwondo, o atleta de Kung Fu no estilo do Kung Fu, e por aí vai, né? Não tinha muita mescla, né? E o Bruce Lee, ele foi um dos primeiros caras que fez isso. E esse é um grande legado que ele deixou, né? Principalmente para entusiastas de artes marciais, que nem eu, né? É uma coisa bem legal mesmo, bem interessante, né? E o Bruce Lee, infelizmente, morreu antes de ver o seu sucesso internacional, né? O filme Operação Dragão estreou 3 meses depois da morte dele. A morte dele foi uma comoção em Hong Kong, mas ele virou astro mundial. O filme Enter the Dragon foi um sucesso absoluto no mundo inteiro, né? Considerado até hoje um dos maiores clássicos das artes marciais. Transformou o Bruce Lee em ídolo, mas infelizmente não tinha mais Bruce Lee, ele tinha falecido, né? Então ele foi enterrado nos Estados Unidos, né, que foi o lugar onde ele nasceu. Acho que é em Seattle o túmulo dele, juntamente com o Brandon Lee, que é o filho dele, que veio a falecer também, né, em circunstâncias estranhas também. E o Bruce Lee, o túmulo dele é muito visitado até hoje. Vários praticantes do Jeet Kune Do, que é o nome como o Bruce Lee colocou essa arte que ele criou, né? Muitos praticantes de Kung Fu do mundo inteiro vão visitá-lo, fãs de sua obra cinematográfica, né? Recentemente teve uma estátua dele no porto de... não vou me lembrar agora o nome, é um porto famoso de Hong Kong, e colocaram uma estátua dele. Acho que é o Queen Elizabeth, se eu não me engano, se não me falha a memória. Fizeram uma estátua do Bruce Lee grande lá, que também é muito visitada por fãs, né? E ele conseguiu se tornar o que ele queria, né? Um astro mundial. Só que infelizmente não viveu para ver isso, né? E como a história dele é muito envolta em vários mistérios, né? Várias coisas mal contadas, várias versões diferentes, né? Corroborou para se tornar esse mito que o Bruce Lee é, né? Enfim, eu acredito pessoalmente que ele tenha sido uma pessoa muito controversa, muito complicada. Um cara como todo mundo que errou muito, teve muitas qualidades, muitos defeitos, né? Mas ele criou uma obra, né? Deixou uma obra escrita, tem um legado cinematográfico, embora ele só fez 4 filmes oficiais, né? Segundo uma revista inglesa, ele é uma das 100 maiores personalidades do mundo. Está lá pro fim, mas ele entrou nos 100 pessoas mais famosas do mundo, assim, né? Então, o que é já uma coisa louvável, né, para alguém que morreu tão cedo, né? Morreu com 32 anos, se eu não me engano. Enfim, fica aí então a dica para quem quiser ver os filmes do Bruce Lee, para quem quiser conhecer a obra do Bruce Lee, leia o livro dele. Tem muito Bruceploitation, né? Muitas coisas que são inverdades, né? Que são coisas... Então tem que se peneirar muito e relevar muito, né? Algumas dicas que eu dou de documentários é a Marca do Dragão, A Maldição do Dragão, que foi baseado no livro que a esposa dele escreveu, né? Tem entrevistas com o irmão dele, fontes bem confiáveis, familiares, amigos, próximos, né? Tem o Bruce Lee, A Lenda, que é um documentário também bem interessante, né? Fala muito do legado cinematográfico do Bruce Lee. Enfim, é isso, gente. Se gostou, dá um joinha e até a próxima semana com o nosso último Papo B. Valeu!